Fala comigo, jovem! Eu sou Gleidinho Salvatore. Sejam todos bem-vindos ao Fala Madre. É um prazer imenso estar aqui. E lembrando que esse projeto já tem muito tempo que eu tenho uma vontade enorme de fazer. E é o local onde o povo de Madre tem vez, onde o povo de Madre tem voz. Hoje, nosso primeiro episódio, uma pessoa maravilhosa. Eu vou falar para vocês que eu pensei, poxa, tem que ser uma pessoa. Quem será a primeira pessoa a participar do Fala Madre? Aí eu pensei, alguém que esteja envolvido, que entenda a cultura, que entenda essa parte da arte, até porque é o meu, é o meu clima. Alguém que também já. Alguém que entenda a política. Uma pessoa que passeia por várias áreas. E eu pensei, quem? Aí vou falar sobre ele agora. Esse aqui, ó. Senhoras e senhores, com mais de 10 anos de carreira desenvolvida na área da comunicação pública, ele, que tem 31 anos, é publicitário, gestor de mídias digitais e consultor de inovação de empresas. Currículo enorme, viu? Doador de órgãos e medula óssea e atualmente está pré-candidato a vereador em nossa cidade de Maria de Deus. Senhoras e senhores, que rufem os tambores. Com vocês, Idson Comunica. Fala, meu lindo! Fala, Gleidinho. Prazer enorme, viu, pai? Prazer todo meu estar aqui. Mandar um abraço pra galera que tá em casa nos assistindo. Isso. Dizer da grande felicidade de estar com você compartilhando esse momento. Que Deus abençoe esse novo projeto. Amém, amém, meu irmão. E que venham muitas conquistas. Com certeza, com certeza. E eu olhando pra você aqui, me veio logo uma lembrança. Toda vez que eu via isso, a galera que não sabe isso vai saber agora. Toda vez que eu via isso passar na rua, eu falava, pô, sacana, cara bonito. Um cara bonito. E ele tem um visual maravilhoso. Eu não sei se você lembra disso. Na verdade, isso eu tava programando pra falar isso depois, mas eu vi isso passar e eu, como cantor, querendo ficar na pegada, eu falei, puxa, vou trocar uma ideia com ele. Você lembra que eu te liguei? Lembro. Aí eu falei, vou trocar uma ideia com ele. Mas, pô, eu não conheço o cara, velho. Aí teve um dia que eu consegui o número de Idson. Consegui o número de Idson e liguei pedindo. Dicas. Ele disse que você lembra, velho. É um cara de pau da fã, velho. Mas isso é bom, né? Porque a gente vai trocando essas fichas e compartilhando ideias, né? Eu lembro perfeitamente que você me ligou e falou: suas dicas de arrumação, assim, tô indo fazer o show, o que é que fica legal, o que é que tá mais atual. É porque a galera fala, pô, que eu tenho pegada de estudante. Até hoje, a galera diz que eu tenho pegada de estudante. Aí quando eu vi, eu falei, pô. Mas só que aí é aquele lance, não adianta só a dica. A pessoa tem que ter o feeling mesmo, né? Isso pra. Entender o cenário, entender a moda atual e tal, o que é Sim. que a galera tá usando, o que é que a galera. Claro que sem perder sua identidade, né? Isso. É o mais importante. Você que é artista, sua identidade é o mais importante. Até porque as pessoas já te esperam sabendo a figura que vai chegar, né? Sim. Idson, fala um pouco pra gente do Idson. Legião, eu recentemente falava sobre vida e dizia assim: Idson foi um projeto de Deus para fazer a transformação. E aí, quando eu falo projeto de Deus para fazer a transformação, eu digo o seguinte: filho de escola pública, cresceu boa parte da vida na creche, depois fui para a escola Cristo Reis, depois fui para a escola Madre de Deus, ACM, até chegar no Balbino, que também é estadual. Então, não sou filho de escola particular, sou filho de escola pública, sou filho de pais que durante muito tempo na vida, né, vieram de uma linha de renda bem baixa mesmo, e aí foram fazendo essa transformação. Minha mãe é muito conhecida na cidade, né? Nega do Salão. Um abraço para minha mãe. Meu pai também tem um histórico bem conhecido, né? Tem gente que chama de Cutia, tem gente que chama de Bito, tem gente que chama de Valmir. Então, assim, são duas famílias, assim, bem conhecidas. Mas, muito cedo, meus pais se separaram, minha mãe seguiu, eu fui praticamente criado com os meus avós, enquanto minha mãe trabalhava, e meu pai também seguia a vida mergulhando e tal. Então, eu sou fruto dessa transformação. Essa transformação que nasce numa escola pública,
que segue para a universidade, da universidade começa a adentrar lugares que eu jamais imaginei, né? Então, assim, eu digo sempre que tem o dedo de Deus em todas as coisas. Sim. Porque se não tivesse, não aconteceria. Porque dificilmente você vai falar de jovens de escolas públicas hoje com a ideia de que eles serão grandes pessoas na vida, né? Quando Sim. a gente vai disputar com jovens que a vida toda foram de escolas particulares, que foram preparados para cursinhos, foram preparados para estar nos grandes cargos e nos grandes lugares, então é porque nós somos ousados mesmo, né? E um lance que você falou interessante sobre jovens, eu me recordo que um tempão atrás, a gente conversando, você me falou que você foi morar só, bem jovem. Bem jovem. Foi buscar já as Na coisas. verdade, eu casei cedo. Sim. Eu casei cedo, né? Eu casei, eu ia fazer 18 anos. E aí, Menino. como recompensa, eu além de casar cedo, eu me mudei. Saí de Madre de Deus, fui para Salvador, morei ali perto da Biblioteca Central, nos Barris, e aí foi tudo muito novo para mim. Então eu achava que eu já era gente muito grande, né? Além de, além de 18 anos, casar, pô. fui morar Sim. em uma cidade, sendo que Salvador hoje, Salvador conta com diversas facilidades. É Uber, é metrô, é tudo isso. Eu sou da época, quando eu morei em Salvador, que Salvador só era táxi. E você Sim. sabe que táxi é fortuna. À noite é bandeira 2. De dia era ônibus, era aquela loucura. Eu ainda trabalhava em Madre de Deus e aí ia e voltava no Lapa. Lapa, eu me recordo No lá. Lapão. Peguei Pois Lapão durante é. uns 5 anos. Mas eu saí realmente muito cedo. Foi tudo muito cedo, né? Por exemplo, eu fiz aceleração. Eu fiz aceleração e fiz terceira e quarta série em um único ano no Cristo Reis, Sim. que era uma prova do governo que a gente fazia, minha mãe autorizou. Aí eu fiz 2 unidades na terceira série e 2 unidades na quarta série. Então, o normal é que as pessoas se formem no ensino médio com no mínimo 16 anos. Eu me formei com 15. Sim, velho. Eu completei 16 anos, eu já estava na universidade. Eu estava 3 meses na universidade e completei 16 anos. Então foi no empurrão. Fui para a UFBA, fiz E no artes momento onde a maioria estaria em casa, em casa, em guardadinho, casa. era, velho. Mas eu não queria dizer o seguinte. Eu sou grato pela história dos meus pais, por tudo, mas eu queria fazer algo diferente. Eu Sim. queria transformar essa realidade, né? E aí eu fiz UFBA, fiz até a segunda fase da UFBA. Na fase prática, eu tomei um tombo na UFBA, porque não é fácil Sim. mesmo. E olha que eu me considerava um grande artista para estar ali. E aí fiz o vestibular complementar da Católica, passei em publicidade. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tinha que Tudo a ver ser. com você, né, pai? Tinha que ser. E aí fiz publicidade, de lá fui para Piatã FM, da Piatã FM estive em outros locais, né? Fiz muita ação promocional, fiz muita bandeirada, muita panfletagem, porque o povo diz assim, quem vê close não vê corre. A gente Sim. só vê o hoje, Sim. né? Não, e quando eu ouço essa frase, eu lembro de você pra caramba. Porque de fato é isso, velho. Realmente a pessoa. Ah, só tá ali naquele momento bonitinho, mas não sabe Sim, pra chegar em tal situação, ou estar naquele momento, como foi ralar e tudo, pô. sim. E eu fiz muito. Assim, para sobreviver em Salvador, a gente precisa realmente trabalhar pra caramba. E aí, a minha maior recordação de Salvador é essa. Era uma recordação que eu trabalhava em Madre, em um momento também trabalhei em Pojuca, e ia para Salvador, mas em outro momento trabalhava em Madre, ia para Salvador, Ficava fazia a nessa. universidade à noite. Chegou um momento que eu cheguei a trabalhar em shopping, né? Fui funcionário da Chili Beans. 7 ferramentas. Eu trabalhei em shopping, né? Fui vendedor da Chili Beans. Trabalhei na Chili Beans no Shopping Barra, depois fui pra Piatã e aí comecei a fazer ações promocionais. Que é aquele mundo que todo mundo acha lindo. Sim. Porque você tá nos grandes eventos, tá nos camarotes, tá com os artistas, mas não sabem que o custo é, ó, e a labuta. Então, por exemplo, às vezes a gente faz um evento incrível de bandeirada, de panfletagem, que é, sei lá, melhor segunda-feira do mundo. Sim. Harmonia. Sim. E você ganha 60, 80 reais. Entende? Mas assim, é aquele trabalho de formiguinha que se eu não tivesse feito tudo isso, eu não teria chegado onde eu cheguei, entende? Justamente isso, porque para chegar, vamos supor assim, ó, claro que quando a gente tá no processo, a gente fala, poxa, bem que eu poderia estar ganhando mais. Poxa, vale a pena eu estar aqui, velho. Sim. Essa hora, cansado para ganhar pouco, mas aí depois, meu irmão, depois que passa o tempo, a gente
para e fala, velho, se não fosse aquela situação, eu não teria a bagagem de hoje. Perfeito. E, inclusive, como hoje eu fico à frente de assessorias de comunicação, numa assessoria de comunicação perpassa todas essas questões. Rádio, TV, cinema, outdoor, ações promocionais, mídia, rede social. Então, a importância de eu ter passado em todos esses lugares. Sim. Entende? Então, quando eu retorno hoje para assessoria, quando eu brinco com a galera assim, eu falo com propriedade. Aí eu me falo, mas eu falo com propriedade porque eu Porque de fato, vivenciei. isso. Não é algo que eu ouvi, que eu estudei, eu vivenciei, eu Sim, trabalhei sim, nas sim. áreas, eu participei diretamente. Então, pra mim, hoje é muito mais tranquilo. Até gráfica, né? Sim, Hoje eu sim, consigo sim. tranquilamente. Às vezes as pessoas perguntam assim, Edson, vou fazer tal fachada, vou fazer tal peça, com que material eu faço, como eu Já, faço? sim, Eu isso. já faço direcionamento porque eu vivenciei, né? Tive uma agência de comunicação, né? Com a gráfica, Lembro. a Avante, junto com Lucinha e Thiago Caribé, há um tempo Lembro. atrás. Então, foi importante. Tudo foi Não, importante. claro. Não, com certeza. Tudo foi importante. Eu já conhecia um pouco da sua história. Na verdade, tem história pra caramba. 31 anos, isso? Na verdade, eu sempre me passo que eu fiz 32 assim. Sim. Não, rapaz, acontece Aí eu comigo. fico, aí quando Acontece eu mando, comigo. eu continuo mandando 31. Sim, sim, Mas sim, eu sim. fiz 32. Sim. Agora me fale sobre seu olhar em relação à Madre. O que é que você tem a dizer sobre Madre? Que você é apaixonado por Madre, eu sei. Sim. Porque eu te acompanho nas postagens, pelos papos, isso aí é bem nítido. Me diga, o que é que você tem a falar sobre Madre? Madre de Deus. Ó, primeiro que você já matou a charada, né? Eu sou apaixonado por Madre mesmo. Quem vê minhas postagens sabe que tem duas coisas em Madre que eu amo muito. Um é o peguari, que é Sim, típico, inclusive, da nossa região. E um é nossas belezas naturais, né? Que é a nossa praia e tal, que eu sempre publico. Geralmente eu sempre vou muito ali no Varanda Bar, sim. tô ali e publico. E eu, essa semana, eu disse assim a um grupo: sorte a nossa que nossa cidade é bonita por natureza. Pode deixar a cidade sem varrer, que nossa cidade é bonita. Mas é uma cidade que precisa ser Cuidado, cuidada. com certeza. E aí não tem pra onde correr, né? E, igual a nossa casa. Se a gente não varre hoje, não varre amanhã, não varre depois, a gente sabe que ela vai acabar acumulando Acumular, com sujeira certeza. e vai chegar num momento que não vai parecer mais uma casa. Até aquele mobiliário que você comprou, que ele é novo, ele se transforma em Só. velho junto com os outros e já foi. Então, acho que Uma- Madre de Deus hoje, o que eu enxergo Madre de Deus assim, uma cidade com potencial enorme, Absurdo. uma cidade com um turismo mal aproveitado, né? Eu tenho falado muito onde eu tenho visitado sobre turismo sustentável, né? Que eu digo assim, ó, Madre de Deus é uma cidade. A gente ouve muito aquela palavra veraneio, Sim. ou seja, verão. Madre de Deus é uma cidade só de verão, Só de verão. né? Aí chega o Não é restante pra do ser dessa ano, forma. as pessoas que participam dessa cadeia evolutivo e Madre de Deus não se sustenta, né? Sim. Porque você tem os aluguéis de casa, você tem os ambulantes, os empregos diretos, os empregos indiretos, e fora tantos outros serviços que podiam acontecer, né? Aulas de canoagem, trilha ecológica, um roteiro já certo onde as pessoas pudessem vir aqui na praia, pegar um barco, passear por Maria Guarda, conhecer as ilhas circunvizinhas, voltar, já saber onde se hospedar, onde comer. Então, assim, fora que cada vez mais a gente percebe que quem faz o acesso dos navios e das pessoas que chegam aqui hoje, ainda falta essa profissionalização. Sim. Então, assim, eu acho que tem que ter um olhar mais atento para esse lado do turismo da cidade, para que a gente passe a colher mais frutos positivos. Quando eu falo das pessoas que atuam, por exemplo, eu só consigo olhar para o turismo de que forma? Vendo, chegando ali na ponte, vendo os meninos todos com as camisas do guia turístico, Sim. todos falando inglês porque fizeram curso e sabem, além do Foi inglês que implantado algo. foi implantado, todos Isso. falando pelo menos mais de um idioma, tendo uma cartilha com roteiro do que fazer, entende? Para que o turista escolha se ele quer pacote A, pacote B, pacote C. Eu não consigo entender, Gleidion, como isso funciona tanto em Morro de São Eu, Paulo, em Praia do Forte, nos outros lugares, e Madre de Deus não funciona, que é a mesma entrada e saída, né? velho, há mais ou menos uns 7 anos, meu Deus, eu acho que 7, 8 anos, sei lá. Eu fui visitar meus pais que estavam morando em Pernambuco. Tentando lembrar a praia que ficava próximo de onde eles moravam lá. Uma praia. E eu, nesse passeio, fui conhecer.
Só que, rapaz, aí eu pensei, poxa, massa, eu fui na época de verão. Mas um amigo de meu pai, que eu conhecia há trocentos anos, morava lá também, estava trabalhando lá. A gente conversando, ele falou, não, meu querido, isso aqui é todo ano. Sim, Eles entenderam e implantaram perfeito. para que, para que continuasse daquela forma. Aí lá tinha, beleza, o pessoal trabalhava com empresa, na área industrial, mas era totalmente afastado, meu irmão. Então, todo ano, o sustento era do turismo. O turismo. Aí eu venho para cá, pô, e justamente o que você acabou de falar, e observo um potencial absurdo, mas, meu irmão, não há. Não tem uma rota, né? Sim, É, eu lembro que a gente trabalhou um projeto que era as rotas, aí tinha a rota do descobrimento, a rota do cacau, a rota do diamante, que é Chapada Diamantina, Ilhéus, Porto Seguro, a gente ia muito nessas rotas. Quando você chega em qualquer um desses locais, por exemplo, Ilhéus, quando você chega em Ilhéus, você vai no Bataclan, você visita a conheci, praça que tem Jorge conheci. Amado, então assim, você tem um roteiro do que fazer. Mesma coisa Porto Seguro, você vai na aldeia indígena, você vai na passarela do álcool, então você tem um roteiro do que Sim, fazer. Quando você chega em Madre de Deus, você diz assim, eu vou ali na praia tomar uma. Entende? acabou. Não tem roteiro, as pessoas não têm roteiro. Então, a gente precisa enxergar a cidade dessa forma. Já que a gente vive dizendo que na prefeitura não há espaço para todo mundo, que na Transpetro não há espaço para todo mundo, que na CELI não há espaço para todo mundo, então nós precisamos criar oportunidades, né? Para que o nosso povo possa ser assistido durante todo o ano. Sim, sim. Entende? E esse é um dos fatores que mais me preocupa. Se a gente fizer essa virada de chave para o turismo sustentável, nossa cidade deixa de ser uma cidade de veraneio. Eu não gosto dessa sensação de a gente. Você vai quando para Madre no verão? No verão. Não, vai alugar quando em Madre no verão. Não, só no Madre Verão, que são festas conhecidas e tal. Mas é uma cidade que, se inclusive se a prefeitura, né, fizer um calendário anual de atividades culturais e outras coisas, além de uma canoagem, um stand-up e outras coisas, a cidade funciona o ano todo. E a gente, é claro, aquece o comércio, a gente aquece a economia total, os empregos diretos, indiretos. A diferença de, um exemplo, Candeias, que Sim, não tem uma praia como essa, para poder justamente sim. ter esportes como esse que você acabou de dizer. Você como pré-candidato, agora, o que você pensa? O que isso pensa sobre Madre de Deus? Eu tenho dito, Gleijon, assim, onde eu vou nesse processo de pré-candidatura, né? A gente, depois da convenção, nós seremos candidatos e depois, a partir de 16 de agosto, a gente consegue fazer esse processo de campanha. Mas eu tenho dito o seguinte: Madre de Deus precisa de um olhar atento para o futuro. É claro que tem muita coisa para resolver agora, mas quando eu falo de olhar atento para o futuro, não é para coisas que a gente vai trabalhar depois, é para políticas públicas que nós precisamos trabalhar agora, mas que sejam perenes, políticas públicas que venham transformar esse futuro. Não dá mais para a gente ficar trabalhando numa cidade onde a gente implanta ensino de tempo integral e ele morre. Ou ele continua para que as pessoas se formem em tempo integral, Sim, sejam bilíngues, as coisas aconteçam, ou ele não continua. Mesma coisa quando a gente vai assim. Eu estou vendo que recentemente implantaram um projeto de coleta seletiva. Não pode ser uma ação eleitoreira, tem que ser uma ação contínua. A cidade só é transformada se. Ah, tem coleta seletiva? Tem. Essa coleta seletiva vai ser para sempre? Porque não dá para pensar mais em sistema, em meio ambiente, em todas essas coisas, se não pensarem em projeto duradouro. sim. Entende? Então, o que mais me chama a atenção de Madrid de Deus hoje é isso. É porque a gente tem feito constantemente projetos que são de imagem e não política pública coletiva séria, que é o que a cidade precisa. Certo? Hoje eu estava fazendo um comparativo falando de oportunidades. Eu poderia falar de 300 coisas aqui, mas vou falar de oportunidades. Recentemente tinha traçado em Candeias, agora tem a Procursos. Se não me falha a memória, o nome é Procursos, que muita gente está fazendo curso, até um panfleto vermelho e branco. E aí eu tenho dito onde eu vou assim, por que Madre de Deus não pode ter um curso desse? Por que eles não veem aqui? Ah, isso é porque Candeias é o meio. Candeias consegue levar gente de todo lugar. Então tudo bem. Então eu, enquanto gestão, vou oferecer um subsídio, quer queira,
de redução de impostos, quer seja de espaço e de outras coisas. Eu vou pedir ao pessoal do curso assim, ó, vocês vão cobrar lá, vocês vão fazer, mas eu vou dar um espaço ou um subsídio de imposto para que vocês implantem pelo menos 3 cursos lá, Sim. para que eu leve capacitação pro povo. E olha que eu não tô falando, eu tô falando de Procurso, mas a gente vai falar de Senai, a gente vai falar de tantos outros cursos, eu falo de coisas fixas. Por que que a gente precisa continuar saindo daqui para ir para outros lugares? Aí você pega uma dona de casa hoje que cuida das coisas, cuida da criança, às vezes tem 1 hora e meia no dia, nunca conseguiria sair daqui para ir para Candeias e Não vai Salvador ter fazer tempo hábil coisa. pra isso. Aí quando você vai procurar aquela pessoa para alguma oportunidade, você pergunta àquela pessoa se a pessoa tem experiência, se a pessoa tem profissão, se a pessoa como Não se tem como. nós não trabalhamos para desenvolver isso, entende? Eu acho que a gente ampliou muito até a oferta de gente que sai, dos jovens que vão para outros lugares. Mas a gente tem que pensar em como trabalhar isso na cidade também. Se eu não me falha a memória, pô, há um tempo atrás, em algum momento, houve alguns cursos, só que eu entendo também, isso, eu entendo não, o que é que vem acontecendo, que existe uma descontinuidade, né? Sim, exatamente isso. Que existe. Exatamente isso. É isso que eu tenho dito. Por exemplo, quando você vai para uma política dessa de turismo sustentável, que a gente tem dito, tem que ser uma política perene. Não dá para a gente instituir que os agentes turísticos precisam ser bilíngues, precisam estar fardados. Não dá para a gente instituir e daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos entrou um novo gestor, tira, não quero mais. Sim. Não dá para instituir que vamos ter agora aulas de canoagem, não dá para instituir que vamos colocar um estacionamento para fazer o melhor ordenamento da cidade, porque a cidade continua final de semana ficando uma loucura. É verdade. Não dá para instituir que nossas praias não há mais chance de ter lixo na praia. Então, por exemplo, vamos fazer com que todos, e olha que tem, Morro de São Paulo, por exemplo, tem isso. Vamos fazer com que todos os barraqueiros, em cada barraca, tenham uma cestinha de lixo embaixo, para a gente reduzir esse lixo que vai. Então, assim, tem muita coisa para se fazer. Estou falando de ações mais simples e outras um pouco maiores, como essa de oportunidades. Outra situação que eu falo, não dá mais pra gente ficar trabalhando numa cidade onde a gente não pensa a juventude e segurança. Sim, cara. Entende? É uma coisa ligada à outra. Juventude no sentido de mais oportunidades e segurança também ligado a políticas públicas. E não a segurança, a repressão e tal. Muitos jovens, hoje você pega um jovem que foi cooptado pelo crime, por exemplo, e aí você diz o seguinte, por que aquele jovem foi cooptado pelo crime? Ele foi cooptado pelo crime porque faltou oportunidade. Porque você pega hoje uma criança que era do tempo integral, que passava o dia todo na escola e já voltava para casa no horário que o pai e a mãe já tinham chegado do trabalho. Essa criança às vezes hoje tem meio turno na escola, quando tem, né? Porque tem escola liberando cedo, isso aqui. Não tem água, não tem isso, 6 meninos em casa. E aí você tem meio turno, o outro turno, quem garante o que o seu filho está fazendo quando você às vezes está trabalhando? Ah, tá em casa, foi pra banca. Quem garante? Quem garante que inclusive aquele sapato que você não pôde dar, ele não já foi cooptado pelo crime e virou aviãozinho ou virou qualquer outra coisa e tá ganhando seus 50, 100, 200 reais toda semana para fazer algum serviço ali e aí de repente aparece com tênis novo. Mas isso é sobre a falta de oportunidade. Sim. Porque eu sou do tempo e olhe que eu agradeço, por exemplo, muita gestão de Jefferson, mas eu sou do tempo de Carmen, onde nós estudávamos, tínhamos segundo turno na Cocut, se formando em flauta, violão, teclado, teatro, dança, coral, tudo isso. E nas férias tínhamos o Férias na Escola. Eu ia para o espaço saber que a gente tinha as férias na escola. Então, assim, ó, nós tínhamos ocupação. Quando a gente não dar ocupação à nossa juventude, a gente faz com que a nossa juventude cada vez mais esteja à margem. Pode falar. Você falou de oportunidade, né? Hoje meu trabalho é música, todo mundo sabe. Você acredita que eu comecei um jovem, lembra de MPB para sempre? Sim. Eu comecei lá. Projeto na Praça. Justamente. Você, Melinda. Leila. Poxa, que foi pro programa recente, pra televisão. Não tô lembrando. Teve uma que participou, eu vou lembrar o nome. Isso. Então, eu comecei naquele projeto, cara. Aí hoje, imagine, eu casado com filho e tal. E o meu sustento
é de algo que foi plantado lá atrás. Aí vem aquele lance de, se não tem oportunidade, se não tem um direcionamento. Sim. Eu tenho um filho de 11 anos que ele se chateia muito comigo, porque ele é louco por futebol. E aí ele quer ficar na área de lazer, à vontade, jogando bola, é normal, é a idade dele. Só que assim, cara, de verdade, eu não tenho coragem de deixar ele estar lá com os amigos sozinho, porque justamente da forma que você falou, sobre segurança, sobre tudo isso. E para as crianças realmente é complicado pra caramba, complicado, mas se não houver uma situação onde venha resolver como está hoje, não tem como essas crianças virem simplesmente. Qual o futuro? Qual o futuro? Qual o futuro? Quando eu falo que eu sou grato a Jefferson, sou grato principalmente pelos incentivos esportivos, né? Porque na Sim, época de Jefferson, sim, o sim. centro de alto rendimento funcionava, e aí eu dei exemplo também da Concute, que eram os projetos culturais que funcionavam. E uma coisa que eu dizia, Gleidinho, também recentemente é o seguinte: é, acabou o respeito de uma forma que antigamente tudo que era feito na calada da noite, era feito Sim, escondido. sim. Hoje é a luz do dia, é Muito perto de explícito. qualquer pessoa. O último homicídio que aconteceu na cidade, uma pessoa no trabalho, Sim, cara. ainda, né? No trabalho. Então, assim, no Jovem. local, que não é o primeiro local, no local de monitoramento, no local público de muito acesso, de muito trânsito, né? E aí você fica assim, até que ponto, até que ponto é, vamos, até que ponto nós vamos deixar essa situação chegar? Porque se já tá assim agora, daqui a um momento o traficante, o marginal, ou quem seja a pessoa, vai entrar na sua casa pedir licença e matar alguém dentro de sua casa. A gente já tá assim na rua, imagine por quê. Porque existe hoje uma liberdade para Pra isso. isso. Então, assim, é claro que não podemos nos furtar de que as práticas de segurança Sim. pública são importantes. Policiamento, é, vigilância, a questão da ronda, a ronda escolar, tudo isso é importante, né? As blitz e outras coisas. Mas, além disso, as políticas públicas para que essas pessoas tenham esse tempo ocupado. Mente vazia, Oficina do inimigo. oficina do inimigo. Me diz uma coisa. Se hoje o gênio da lâmpada aparecesse aqui e te concedesse um pedido, qual seria esse pedido? Para a cidade ou para mim? Só pra eu saber que resposta eu vou dar. Pronto. Se você se sentir à vontade, pode ser as duas. As Mas duas. Bom, sem sombra de dúvidas, para a cidade, se o gênio da lâmpada me concedesse um pedido, seria a mudança da gestão. Isso não tem como me furtar disso. E não é nem, gente, por fazer oposição. Não é sobre isso. É sobre querer o melhor para a cidade. Não dá para caminhar em uma cidade onde as políticas públicas são levadas na brincadeira. Política pública é coisa séria. Eu tenho entrado de casa em casa e eu tenho visto o quanto as famílias estão padecendo, o quanto as famílias estão carentes. Eu falei isso nos meus stories ontem, o quanto parece que trabalharam para deixar as pessoas mais pobres, né? E aí tem cada vez mais gente precisando de algo. E aí é bem triste e a gente tem que trabalhar para o contrário. A gente tem que trabalhar para transformar as pessoas e fazer com que elas sejam independentes. Eu digo sempre, se hoje você está num processo onde alguém depende de algo, você tem que trabalhar para que essa pessoa daqui a 4 anos depois seja independente. Justamente. Porque ela vai estar neste processo contigo, com outra pessoa, porque ela quer e não porque ela precisa de Precisa. algo. Tem coisa melhor do que a independência, apesar de que o processo não foi feito para isso. O processo foi feito para tornar as pessoas dependentes. Quanto mais Ah, dependente, sim. quanto menos lê, quanto menos fala, é melhor, né? Há pouco tempo eu postei um vídeo falando sobre. E, inclusive, meu direct bombou por isso. Eu falo sobre massa de manobra. Hoje em dia, se você observar,
Foi até no momento que eu tava chateado com algumas situações que estavam acontecendo aqui na cidade. E aí vieram me perguntar, pô, Gleidinho, você tá chateado? Aí falaram sobre essa situação de oposição, situação. Eu falei, velho, é simples, pô. Você olha pra Madre de Deus. E não tô falando de candidato A, candidato B. Mas é só parar e entender. Poxa, a cidade, de fato, tá fluindo. É bem nítido, né, velho? E tem muita coisa, né, ainda para se falar sobre isso. Há um tempo atrás, tivemos um legislativo que deu. Desculpa. Há um tempo atrás, tivemos um legislativo que deu ao atual gestor 100% de liberdade econômica, né? O que é que a gente quer dizer com isso? Geralmente a gente decide quantos por cento o gestor pode realocar, ele pode fazer dentro do valor, né, que foi estipulado. Quando você dá 100% de liberdade, o que é que você quer dizer? Que ele pode pegar aquele valor da conta de água e pagar a conta de luz. Ou aquele valor da conta de luz ele pode comprar lanche, pode fazer comida. Então assim, ó, quando não há fiscalização exata, quando as pessoas não trabalham com a finalidade de ajudar o coletivo que são as Sim. pessoas, com certeza acontece o que está acontecendo com o Madre de Deus. Estão fazendo o que querem, né? E estão fazendo o que Que triste, querem, cara. chamar a atenção do público de casa, estão fazendo o que querem com dinheiro que é seu. Porque não é deles. É nosso, né? É público, é nosso. Sobre o meu pedido, né? Eu poderia até ser... E só uma coisa antes de você falar sobre o seu pedido. Claro, né? A gente se preocupa com tudo, mas a gente que é pai, cara. Sim. Sincero, você é uma coisa que. Olha que onda, viu? Eu que sempre, você sabe, eu sou um cara muito extrovertido, pau brincalhão. Mas tem momentos, sério, cara. Todo dia eu vou botar meu filho pra dormir à noite e eu paro, olho pra David, cara. Eu falo assim, rapaz, se agora, irmão, tá complicado. E se continuar Sim. nessa situação? E para as crianças, para um David, para uma Joana, para uma Maria, imagine, irmão. Imagine. Imagine daqui a 4, 8 anos, 10 anos. Sim. É por isso que eu falei da situação de segurança. Se agora a gente tem uma pessoa que está sendo morta à luz do dia, com falta de trabalho e tal, imagine daqui a 4, 8, 10 anos o que é que não vai acontecer. Sim. Entende? Sobre o meu Seu sonho, pessoal. o meu desejo, Desejo, né? O desejo. gênio da lâmpada. Eu poderia até ser individualista e dizer assim, eu queria ganhar essa eleição para poder fazer uma Sim, diferença, sim. mas não é sobre isso. A gente falou mais cedo sobre isso e você sabe por que eu vou dizer isso. Se eu pudesse fazer um pedido, eu pediria que minha mãe fosse eterna. Eita, cara. Eu pediria. Eu passei por uma situação, Gleidinho, você sabe o que é isso. Eu passei por uma situação há um ano atrás que eu não esperava, que foi crise de ansiedade. E aí eu não imaginava que até eu, que era tão forte, Sim. viveria situações como essa. E eu sempre fui cercado de muita gente. Mas me vi sozinho. Me vi sozinho, vírgula, Eu né? entendi. Me vi com minha família. E aí comecei a perceber que durante muitos momentos eu deixei de estar com os meus para fazer os processos e hoje não abro mão. Não abro mão. Então eu falo de eterno por quê? Porque você pode ser um filho ruim, você pode ser um filho bom, você pode ser um filho mais ou menos. Sua família vai estar com você. Sim, sempre. Aconteça o que Sempre, acontecer. sempre. Ah, você bateu, ah, você levou, ah, foi você que apanhou, o que for. Vai estar com você. Isso a gente não vai achar da rua. A rua é rua. A rua é farra, a rua é curtição, a rua é barzinho, a rua não é esse afago, esse carinho, esse amor. Então, hoje eu digo, a melhor coisa que eu fiz, e aí meu pedido de ser ele foi retornar. É claro que eu digo sempre, eu não saí deste processo daqui porque eu queria sair. Eu saí desse processo daqui porque eu tinha que trabalhar e tive que... Fui oportunizado em outros lugares. Que bom, né? Que a gente é profissional, que eu vejo o Gleidinho cantando na Ponta de Nossa Senhora, em Salvador, em outro estado, em outros lugares, porque senão a gente não sobrevive. Sim. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu saí de Madre de Deus, trabalhei em Candeias, agradeço inclusive a Pitágoras e a Soraya que me acolheram muito bem lá, e depois fui para São Sebastião, né, Nilza da Mata. Me acolheu e fui morar lá. Inclusive, Sebastião. São Sebastião, tradição. Inclusive a galera brinca assim, ó, que
Quando eu fui pra São Sebastião, eu levei uma turma de Madre de Deus. E disse, eu levei mesmo, né? Sabe que Nando trabalha lá até hoje, Sim, né? sim, sim, Nando sim. é artista artesão da nossa cidade. E Nando trabalha lá. Gleidinho fez a Ah, composição da gente pro São João. E verdade. tantos outros que foi tendo oportunidade nesse processo. Deixa eu falar uma Mas coisa é aqui isso. que você comentou sobre família, cara. Rapaz, é uma onda, viu? Você, de verdade. Depois que eu vi que seus olhos ficaram É. brilhaninhos, né, E eu não cara? olhei mais pra você para os dois não chorarem. É, rapaz, então, o que eu vou falar aqui agora, e eu falei pra Idis mais cedo, falei pra Sam. Vou olhar pra galera aqui, ó. Uma frase é muito importante que pra mim faz diz muito, que é o seguinte: ame de fato a quem te ama. Né? A gente, o que você falou, a gente às vezes é normal. Sim. A gente às vezes na correria, vamos supor, há um tempo atrás, há 15 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava no Toque Novo, e eu saía de casa na quinta-feira de manhã, voltava na segunda à noite, ficava aqui 2 dias, e aí viajava de novo e tudo certo. Ok do processo. Mas passa um tempo e a gente vai entender o que realmente é importante. Não que não seja nosso trabalho, Sim. crescer, né? Tudo isso, claro. Mas, cara, depois a gente para e vê, meu irmão. Eu digo que hoje, Edson, vou falar com você com muita certeza. Hoje, se eu pudesse ter manhã me gritando, me esculhambando, metendo a porra em mim, eu queria, cara. De Sim. verdade. Porque esse lance de família é. Fulano gosta de você. Massa. Fulano te apoia. Massa. Mas a sua galera, irmão, É sua. é sua galera. E não adianta você ganhar todas as outras coisas e perder isso. É. Porque quando você perde a família, você perdeu tudo. Cara, eu ouvi uma frase, não é um momento Sim. disso, mas tem coisas que é interessante a gente pontuar. Eu ouvi uma frase há alguns meses atrás, eu fiquei abismado. Meu pai chegou pra mim e falou assim: se eu pudesse, eu trocava casa de aluguel, que fosse. Se eu pudesse, eu trocava Sim. pra ter a mulher que eu amo do meu lado. Aí eu fiz uma pergunta, tipo, pra mexer mesmo, pra entender. Mas aí vocês não teriam nada. Ele, mas eu teria ela, pô. Ela teria a mim. Imagine, cara. Teria tudo. Você tá entendendo? Sim. E aí que a gente vai Teria tudo. entendendo. É. E eu que passei por algumas fases dessa vida, apesar de muito novo, né? Eu vivi muita coisa. E aí eu digo assim, ó, que bom que eu vivi. Porque hoje eu tenho a oportunidade de reorganizar minha vida, mas com mais maturidade, com mais consciência. Acho que esse processo eu tenho feito com mais maturidade também. Mas imagine pra mim que aos 20 e poucos anos morava em casa de piscina. Imagine pra mim que ganhava salário. Imagine pra mim que carro do ano, aquela coisa toda, tudo. Uma E situação aí bem, bem você favorável. vai, e aí você tem um monte de amigo, aí você tem gente que vai pra bar, aí você tem gente que. Então era tudo muito assim. E aí você percebe que os melhores amigos estão em casa, né, no Sim, final das contas. Que é aqueles que não querem nada seu. sim. Nada. Eu lembro que, por exemplo, a casa lá do Caípe, minha mãe frequentou aquela casa, eu acho que foi 3 vezes. Ou seja, eu tenho amigos que frequentaram lá no mínimo 100 vezes. E minha mãe frequentou 3 vezes. 13. Então, assim, pra você perceber essa balança, como a gente às vezes está no auge e tal, Sim. e ela é meio injusta. Mas que bom que tem a oportunidade de recomeçar, né? Não, com A certeza. vida, ela faz isso. Isso. Isso você também. Você também é ator, né? Sim, sim, sim. Ator por formação, fui do Navegar, fui do grupo Preta, é, fui também para Salvador, né? Com Danilo Gentili não, Danilo, né? Que não é Gentili, porque eu fico falando sempre Danilo Gentili. Fiz um espetáculo em Salvador, participei de algumas outras coisas também, já fui marcador de Sim. quadrilha junina. Rapaz, é gostoso demais, pô. Quando eu vi a galera empolgada, aquele negócio todo, com Jojó mesmo, um colega meu, Jojó falava, rapaz, é muito gostoso, Gil. Só que eu achava que era bobagem, Sim, porque eu não tinha conhecido. E sim. uma vez, no colégio, eu estudava no Salete, nos Barris, e aí teve um lance lá, que tinha que apresentar quadrilha, cara. E eu liguei pra Jojó, eu falei, Jojó,
Alô, Bife! Eu liguei pra Jojo. Falei, Jojo, velho, me ajude aí. Você que manja dessa onda. Eu não sei, cara. E eu vou ter que dançar. Ele foi pra lá durante um tempo. Tipo assim, não lembro se foi 5 vezes, sei lá. Ensaiando com a gente, montando coreografia. Inclusive, uma vez, eu lembro que Nini, velho. Nini tem história. Eu lembro que Nini me ensinou esse passo. E aí, pô, depois disso, eu não continuei, eu não fiquei dançando na quadrilha, mas é um lance gostoso pra caramba. E eu curti de verdade. Eu fui marcador. E assim, a primeira quadrilha que eu marquei foi a Sinfonia de Ouro, que foi uma quadrilha infantil, que na época Nuna que Nuna. marcava os passos. E eu lembro como hoje até as falas. Eu lembro que eu começava assim, Vilarejo de Itaperoá, Sertão da Paraíba. Eu lembro todas as falas. Mesma coisa. Aí depois eu marquei a São Bento do Forró, em São Francisco do Conde. Aí depois vim pra cá e marquei a quadrilha que foi na época com Silvana, Fidelis, que eles refizeram quadrilha aqui. Aí eu fui marcador, tive três personagens. A minha primeira cena era de perna de pau. E aí depois eu mudava a cena. Quando chegou, a gente ensaiou muito. Quando chegou lá no estadual, não deu tempo de tirar a perna de pau pra trocar por causa do tempo. E aí eu desci, atrasou um pouquinho, voltou, mas aí faz a experiência. E foi muito bom. Foram personagens assim que marcaram minha vida. Fora o Preta, os outros espetáculos e tal. Preto, Que foi eu já muito vi a bom. galera falar muito bem. Que é uma coisa que eu sinto muita falta na cidade também, viu? Assim, se você me permite Não era falar, Rayara que fazia parte, se não me engano? é Rayara. Mas quando eu falo de falta, eu falo de dessa cultura presente. Sim, cara. Aos pouquinhos estão matando nossa cultura em detrimento de outras e a gente fica assim aquém. Vou lhe perguntar uma coisa assim pra você ver que quase a gente não ouve falar. Qual foi a última vez que na cidade você ouviu falar do Ilexanã? Alexandre de Nadir, pô. Muito tempo. Você vê que. Mas por que você não ouve falar do Ilexanã? Porque Nadir foi mais uma das pessoas que ficou tão triste com todas as coisas que aconteciam que preferiu se recolher e tocar a vida dela do que continuar insistindo nesta cultura coletiva onde não tem a valorização devida. Sim. Entende? Cara, eu que também faço parte, né? Por assim como Sim. você, eu falo, e com propriedade mesmo, que eu desconheço um momento que foi tão complicado na cultura da nossa cidade Sim. como o de agora, meu irmão. Nós tem o pessoal da associação, a gente se reúne, conversa, e todas as vezes que nós nos reunimos, cara, direciona justamente para a mesma coisa. Peraí, pô, mas o porquê tá desta forma? O porquê. Peraí, será que ninguém percebeu? Se eu percebi, se você percebeu. Sim. Ah, eu não consigo, não. Se a pessoa não consegue, por que não pede ajuda? Sei lá. Sim. Tomar uma direção de fato para que. E também eu acho que tem a ver com o querer também, cara. Sim. Se eu não quero, Você encontrar hoje Quinta Cultural com apresentação de banda ou de grupo de fora, absurdo. As quintas culturais na cidade sempre foram marcadas pelos grupos da cidade, sim. que em contrapartida ao Madre Verão ou Madre Music se organizavam para fazer as apresentações. Quando você traz grupos de fora, é sinal de que não tem grupo na cidade. Pensa assim. E aí você tem que preencher. Aí você vê apresentações musicais na Quinta Cultural que nunca existiu porque eram outras apresentações. Sim. Era o teatro, era a dança, era a dança do ventre. Eu lembro que Jorge Palhaço sempre estava com o grupo dele lá, que Nuna com Madridense. Então isso acontecia. A fanfarra. Bem lembrada. O bom dos bastidores é isso. A fanfarra. Então, assim, isso era constante. Hoje a gente não vê. Né? E olhe que todos esses projetos, eles transformaram muitas vidas. Sim, pô. Né? Eles transformaram muita vida. Hoje a gente tá quem? E, pra mim, o que mais me dói é, é ver a referência de quem tá na frente. É. Entende? Porque eu acho que não dá, não dá para a gente pensar mais em qualquer pasta na prefeitura com questões só políticas. Elas têm que ser direcionadas por pessoas
que consumam aquilo que a pasta diz para fazer aquilo acontecer. Então você, por E exemplo, tem uma habilidade que tem também. habilidade, né? Porque às vezes você não é da área, mas. Então, por exemplo, eu inclusive passava pela praça ali hoje, aí eu falei assim, gente, terminou o São João, terminou o São Pedro e aquela fogueira ainda tá lá. Quem manda. Não, e tá É. fechando o trânsito, Sim, né? sim, sim. Fechando o trânsito. Então, assim, a que ponto a gente chega de desorganização, entende? E aí você fica assim, E um lance que é bem fácil falar, que de fato não tem aquele lance de porque é oposição. Não, cara. É porque tá tá? tudo de forma bem explícita pra gente ver que realmente tá acontecendo tudo isso e nada tá sendo feito pra poder. Eu, inclusive, eles anunciaram uma escuta, uma audiência pública de cultura pelas redes sociais do prefeito. Uma vez que Tinha deveria que ser ser pela pela prefeitura. prefeitura. Saquei. E, inclusive, esse processo ele pede ampla divulgação. E às vezes eles só anunciam isso porque tem verba que vem e aí precisa cumprir algumas etapas, né? E aí anunciaram pela dele, eu peguei, fiz vários vídeos no meus stories falando um absurdo aquilo que Sim. tá acontecendo. E aí no dia eu fui. Quando eu cheguei lá eu pedi fala e tudo, e aí porque depois falei, galera, reclamei, mas vim também aqui participar e tal. E aí você percebe que é tudo um faz de conta. Sim, cara. Entende? Que na real não é aquilo, é tudo um faz de conta. E a gente tem vivido muito isso. Então, eu faço votos para que principalmente a classe artística, que já vivenciou tantos outros momentos culturais nessa cidade, tenham esse olhar de mudança. Sim. Certo? A cidade precisa de fato ser oxigenada e não é nem voltar a ser o que era, né? Mas é evoluir mesmo e também fazer um resgate das nossas tradições. Tradição é o seguinte: você tem assim o Ilan, vou voltar a falar do Ilê Xanã. Você tinha o Ilê. Aí o Ilê vai lá e foi tirado. Para você voltar a ser o que ele era, vai ter todo um histórico de novo, de captar pessoas, de fazer roupas, Que de não é fácil. instrumentos, de ensaiar, de Sim. apresentar. E aí é uma tradição que ela vai pro bolso e que ela vai sendo esquecida. É igual aos nossos antepassados que não tinham fotos. Sim. Acabou. Não Acabou. registrou? Não tem registro, acabou. E aí a gente começa a fazer isso. Então, o meu medo é daqui a pouco a gente só receber na cidade grupos e bandas de fora. Sim. É, eu tenho uma amizade com a galera de Candeias, músicos, artistas de Candeias, e os meninos tocam, isso aí, todo mundo sabe. Os meninos tocam, no início do ano toca, no meio do ano toca. Por quê? Até porque muita gente, eu acredito, e isso nos meus vídeos eu falo bastante, que naquele momento do show, todo mundo tá se divertindo lá, massa. E os artistas, eles estão trabalhando. Sim. Ele leva o sustento para dentro de casa e tudo. Então faz parte do artista trabalhar para poder também investir no seu projeto. Porque, né? Aqui na cidade cobra muito isso. De, pô, peraí, você quer tocar? Mas como é que tá? Aí pede que o projeto tenha um certo investimento. Mas para você investir no seu projeto, você tem que estar trabalhando para poder assim fazer. Mas infelizmente, o que acontece é assim, ó, escolher uma, duas cabeças Já foi. e já foi. E o restante é de fora. Candeias criou um calendário Sim, anual sim, verdade. de eventos. Então, o artista de lá toca o ano todo porque tem evento o ano todo. Então você tem São Pedro, você tem São Roque, você tem a festa das ilhas, você tem a festa de Caboto ali que acontece em Caboto. Você tem, então assim, tem eventos durante todo o ano. Tem a batalha dos rappers, né, ali na praça. Tem a Semana da Consciência Negra, que também tem banda, que também tem Sim. artista. Então, assim, Abre você tem espaço um pra galera mesmo, calendário, com né? certeza. Por exemplo, eu lembro que eu fui jurado lá na Semana de Consciência Negra, e aí foi Adão Negro e a banda Chalice, que eram Sim. duas bandas que eram voltadas para aquele momento, aquela cultura, mas ou seja, naquele momento eu abri o espaço para a banda de reggae, que estava fazendo aquele coisa que é a Chalice, Sim. né, que é banda local. Então você tem calendário durante todo o ano. Isso faz a diferença, entendeu? Uma vez, Ney Santos,
um amigo meu de lá de Candeias, ele me ligou, falou, Guil, tal dia vai ter uma reunião aqui, vai ter a galera da música, da cultura e tal, dê um pulo aqui, porque o assunto eu não sei muito bem, mas é sobre isso aí, é interessante você estar envolvido pra ver o que tá acontecendo e o que for acontecer aqui você participar. Aí eu, massa. Peguei o carro, chegou na reunião, eu lá, sentado ouvindo tudo. E o responsável, em um dado momento, chegou e falou assim, Gleidinho, que ele me conhece, Gleidinho, não me leve a mal, irmão. Você é um amigo nosso. Você tá tranquilo aí. Mas, primeiro lugar, você vai entender por que eu tô dizendo isso. Primeiro lugar, as bandas daqui. Segundo lugar, as bandas daqui. Terceiro lugar, as bandas daqui. Aí não me leva a mal, porque assim. Só que aí quando volta aqui pra Madre, aí você vê que a banda de fora, o grupo Tá em primeiro musical, lugar. tá em primeiro lugar. Tá em primeiro lugar. Você vê que realmente tem mais oportunidade do que Sim. a galera de Madre, cara. E aí a gente briga, E a gente nem conversa. imagina por quê, né? Não imagina, não imagina. Olhem, aproveitar para mandar um abraço para Ney. Sim. Você sabe que Ney é cozinheiro de Mocheira, né? Meu filho, hoje. Ontem, Ney é cozinheiro de Mocheira. anteontem eu almocei na casa dele. Pirãozinho lá na casa de Anteontem. Ney. Alô, Ney Santos. Qualidade, ó. O cheiro, meu preto. Meu parceiro demais. Inclusive, eu nem só vou dar um spoiler aqui, viu? Tem um projeto muito massa, viu? Tem um projeto muito massa que está por vir. Logo, logo, logo vocês vão ficar sabendo, viu? Alô, Ney, um cheiro. Alô, Vini. Vinícius Moura. Vini demais. Então, pronto, vamos que vamos. Vamos fazer um pequeno bate-bola aqui agora, beleza? Fala pra mim. Uma referência pra você aqui na cidade. Uma pessoa referência. A maior referência minha na cidade se chama Vovô do Baba. Vovô, eu já peguei baba com vovô, pô. Na verdade, todo mundo já pegou baba com vovô. Homem íntegro, ávido, que tem uma história assim incrível. Inclusive, foi a primeira pessoa que participou do meu programa Ou de Casa, né? Porque pra mim Eu é uma lembro, referência. eu vi. Uma referência. Verdade, verdade. Uma palavra que defina a cidade, que defina a Madre de Deus. Gente, uma palavra. Gente, eu vou falar duas palavras. Fica à vontade. Recanto de inspiração. Lembra do hino? Recanto de inspiração. Puxou, recanto de inspiração. Recanto de inspiração. Você fala uma palavra para definir Madre de Deus. Deixa eu falar. Eu sei que foi um bate-bola, mas deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho sobre isso. Há um tempo atrás, para gravar um clipe, um toque novo. E aí, eu falei com um amigo de Salvador para ele filmar, mas aí o valor não entrou no orçamento. Eu falei, poxa. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Você acredita que morando tanto tempo em Madre, tinha lugares que eu não conhecia? Aí, olha o que aconteceu. Nós gravamos o clipe todo, gastamos apenas R$20. Por quê? As belezas naturais Sim. de Madre ajudou com todo o cenário, cara, do clipe. Eu amo ir ali no Sossego, eu amo ir ali, aquela parte ali da Quitéria Nova, bem ali na pontinha. Se você pegar ali, você vê a cidade toda, inclusive a ponte. Tem umas embarcações. Sim, sim. É um cenário lindo. Verdade. A galera tá muito acostumada a fazer orla aqui. Sim. Mas é um cenário encantador. Inclusive tem uns bancos ali, que se você quiser sentar e pensar na vida, é incrível. Não, em relação às fotos, Sim. aqui nós temos algumas fotos. É. Olha o quanto que o Madre é lindo, cara. Não é isso? Pronto. O que você pensa do futuro? O que você pensa do futuro de Madre? Ou do futuro para Madre? Um futuro com reconstrução, mais leve, mais feliz e com as famílias mais unidas, que eu acho que é o mais importante. Acho que com o passar do tempo a cidade foi perdendo isso. A gente vai evoluindo, a gente vai modernizando e a gente vai perdendo essas tradições que é da união, que é do contato, Tradição, que é do carinho, algo muito importante, que é cara. das Se portas perde. abertas, que é de dormir até com casa aberta, né? Que é de Sim. fazer a mesa para o São João, para que a rua toda participe do São João numa grande mesa.
Então eu acho que a gente evolua assim enquanto cidade, mas que a gente não perca Não perca essa esse coisa. afeto. Eu lembro que quando na casa dos meus pais foi bater laje, nós dormíamos É, com as portas as abertas. portas abertas. Naquele momento, tava ajeitando e... Eu ainda vivi essa fase. Sim, 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 sim. Sim. Mais uma, mais uma. Qual... Descarregou? Mas eu vou lembrar. Qual... Qual o desafio, você hoje como pré-candidato, mas qual o desafio político para o futuro de Madre? Eu acho que o maior desafio hoje de qualquer político, eu vou falar qualquer político hoje, é fazer com que as pessoas voltem a acreditar Voltem a acreditar, cara. neste processo. Porque as pessoas foram tão enganadas, as pessoas foram tão iludidas, que elas estão desacreditadas. Onde eu vou, minha maior dificuldade é essa. Olha, uma brincadeira que eu vou fazer agora. Eu não sou nem gênio, mas eu sei que muitas pessoas falam pra você: ah, não, tudo bem, você eu vou dar uma oportunidade, mas Mas, eu tô cansado de não sei o que, de não sei o que, de não sei o sim, que. Cara, eu tenho, eu tenho ouvido muito isso, né? Onde eu vou, as pessoas dizem assim, Edson, desculpa, mas não quero isso. Eu cheguei a ouvir que no dia da eleição, a fala foi essa. No dia da eleição, eu vou pegar um santinho da frente do colégio que eu voto e a pessoa que for sorteada vai ganhar meu voto. imagine o quanto tá desiludido. Você acredita que, você acredita que anos atrás eu era uma das pessoas que, inclusive eu perdi um amigo que disse. Um amigo meu chegava, esse amigo, tô pensando, não vou falar o nome dele, e falava: Gueu, eu quero que você vote em fulano. Sim, E eu não tinha ideia de sim, qual a importância mesmo da política. E eu, adolescente, eu falei: beleza, cheguei lá e votei. Aí de outra vez voltei, dessa mesma forma. Só que eu lembro que na terceira vez que ele pediu isso, eu falei: pô, não posso. Eu não vou nem falar quem foi o candidato a prefeito. sim. Que eu cheguei e falei. Aí quando ele me pediu pra eu votar no candidato dele, eu falei: pô, irmão, não vou poder. Eu já tenho meu candidato. Aí ele: pronto, mas pra prefeito, eu falei: eu já tenho o meu também. Como eu cheguei e tava começando a entender, ele ficou chateado. Ele: não acredito que você vai votar essa pessoa. Eu falei: cara, eu acredito no trabalho dele. Sim. Aí ele ficou chateado e a amizade realmente mudou, irmão. Mudou. Aí passaram-se os anos, e eu vejo um falar mal de político. Eu vejo outro falar mal ainda mais. Eu vejo outro falar legal, pá. Só que aí foi quando eu entendi de verdade. Quando eu entendi de verdade, você tá na política de trocentos anos. Já trabalhou com um bocado de gente, já ajudou um bocado de gente, Sim. né? E um dia, Edson, foi aí que, pra mim, o momento foi esse, deu estralo. Foi quando manhã precisou ir pro hospital, cara. E se eu não trabalhasse, se meu pai também não trabalhasse, minha irmã, pra gente em dado momento unir as forças Sim. pra poder dar uma situação melhor pra minha mãe, cara, ia ser pior do que foi. Eu parei e falei: ai, tá aí, pô, tá aí. Aí eu comecei a trabalhar, inclusive na prefeitura, foi na parte do social. Aí minha mente fez assim, ó. Olha a importância. Porque até então, e nos meus vídeos, que nas minhas redes sociais eu posto e falo, porque tem um bocado de pessoa que pensava que nem eu, pô. Pra gente perceber o quanto as políticas públicas são Importantes, importantes. cara. É por isso que quando a gente é servidor público, a gente precisa entender o nome. Servidor, está ali Servir. para servir Servir. ao público. Se eu faço, se você no social faz um bom social, isso quer dizer que sua irmã, seu pai, seu cunhado, sua esposa vai ter um bom social. Sim. Se você não faz, eles não vão ter. Então não adianta, por exemplo, eu ir no hospital e querer um bom serviço, se quando eu sou servidor do hospital eu não Não faço um bom faz. serviço. Justamente. Então essa ideia de estar na prefeitura por ser um trabalho mais tranquilo não Não existe. existe. Tem que estar na prefeitura por querer executar o melhor trabalho, o melhor serviço. Eu, graças a Deus, eu sempre tive muito essa visão. Coordenei essa parte no hospital
estive em outros lugares e eu sempre penso assim: se é para levar comunicação, eu tenho que levar a melhor comunicação para a cidade. Se é para levar a saúde, eu tenho que levar a melhor saúde. Porque no dia que eu não estiver lá trabalhando, é meu avô que chega lá morrendo. E aí o que acontece? Se não tiver a melhor assistência, ele fica desassistido, né? Com certeza. Falar em comunicação não é simplesmente porque você está aqui, mas é uma realidade. Mas é uma realidade. Eu lembro que eu já fui algumas vezes para o hospital, claro. Você trabalhava na prefeitura. Sim. Teve um momento que eu entrei e falei, eita, o que foi que aconteceu aqui? A comunicação, velho. E olha a importância, né? A importância de verdade. Eu falei assim, pô, aí que me toquei, que foi quando vocês começaram a implantar Sim. a mais ainda, de verdade. Triagem, Sim, plotagem, o prontuário eletrônico e outras demandas. Inclusive, a gente percebia em pesquisa, porque isso é muito descuidado, né? A pesquisa no hospital ela diz o seguinte: é, quanto mais tempo o paciente fica na recepção, ele fica mais inquieto. É sim, claro que hoje com a triagem diz o seguinte: o paciente azul ele pode esperar até 4 horas. Não que ele vai esperar, mas ele pode, se o hospital estiver cheio. O paciente vermelho tem que entrar logo, né? Aí tem o paciente vermelho, laranja, amarelo, verde e tal. Pronto. Quando a gente percebeu isso, a gente criou mecanismos para que quem estivesse na recepção, esperando, tivesse uma tranquilidade. Aí levamos a trupe da felicidade, que é igual os doutores da alegria, a gente sim, levou sim. pra lá. A gente levou o projeto BMQ, onde a gente fazia som no hospital, levava... Por quê? Porque se você perceber, isso a gente via nitidamente lá, de 100% das pessoas que sentam naquele banco do hospital ali, 30% estão precisando de médico. Sim. 70% estão precisando de carinho, de atenção, de abraço. Tem gente que vai para o hospital porque tá com dor de cabeça. Tem gente que vai para o hospital porque tá ansioso. Tem gente que vai para o hospital por N motivos. E que não é o local, porque o hospital ali é média complexidade. Então isso é serviço de unidade de saúde da família. Mas ainda assim, se você coloca uma música, se você abraça, se você leva Não, um palhacinho, as pessoas já automaticamente já saem dali melhores. Né? Mudou. Você lembra de Léo Topeira, tecladista? Léo? Léo participou com a gente diretamente. Léo uma vez me convidou Sim. pra ir lá no Martagão. Sim. E aí, só que assim, eu nunca tinha feito isso. Eu, pô, Léo, como é que é? E todo preocupado pra entregar o melhor, fazer, pô, só no hospital, fazer barulho, pô. E tal. Aí Léo falou, eu não convido qualquer pessoa. Sim. Seja você lá. Rapaz, que coisa gostosa. Você sai outra pessoa. De verdade. Tem uma frase que tanto pro, vamos dizer assim, nesse caso foi positivo, mas se você falou que sai com outra pessoa, é o seguinte: seria interessante se todo mundo pudesse ir ali, Sim. uma vez por ano, para entender de fato essa situação. E pegando esse gancho sobre pessoas que trabalharam e trabalham em alguns setores da prefeitura, tem uma coisa que bate na minha mente direto. Cara, não é qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, eu falo sobre querer, sobre estar apto. Não é qualquer pessoa que é para trabalhar em qualquer setor. Eu trabalhei, vou falar de novo, porque foi um momento para mim que foi muito marcante, principalmente nessa parte do social. Social. A pessoa para trabalhar na educação. Não que os outros não sejam Sim. importantes, mas na educação, no social, Sim. na saúde. Cara, não pode ser à toa, irmão. Tem que gostar de atender o público. Não pode ser à toa. Verdade. E se não tomar o cuidado, por exemplo, Gleidinho está trabalhando ali no acesso de programas de transferências de renda, benefícios eventuais, né, que a gente chama. Que é justamente para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social naquele momento, Sim. e aí você dá uma assistência. Se você não trata bem aquela pessoa, isso quer dizer que talvez aquela pessoa que esteja precisando saia de lá sem o benefício. E que você gere uma outra situação social na cidade. Sim. Então, assim, às vezes é o seu atendimento que fez com que a pessoa não tivesse o benefício e automaticamente fez com que aquela pessoa pegasse 10 balinhas para vender e fez com que aquela pessoa matasse seu vizinho. Não, Entende? o ciclo é
Então, assim, você vê a importância de um bom atendimento, de um bom serviço, para que garanta que se a pessoa realmente atende os critérios, está em vulnerabilidade social, ela precisa ser assistida. Simples assim. Porque faz parte do processo. Isso é no social, isso é na educação, isso é na cultura, em tudo. É nossa missão, né? Quem não quer, não entra na área pública. Com certeza. Vai cavar buraco, vai fazer as outras coisas, porque bate o horário, terminou o serviço, vai embora, acabou. Justamente. Isso, jovem, eu vou pedir que você deixe uma palavra para a galerinha de casa. Uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio. Que você se sentir à vontade. Primeiro, agradecer, né, por essa oportunidade. Dizer o seguinte, eu sou apaixonado por esses projetos que envolvem comunicação. Sim. Primeira coisa que a gente fez em São Sebastião foi o seguinte: vamos atualizar essa assessoria de comunicação. Aí pegamos uma sala de lá, eu mandei fotos para você, fizemos um podcast da prefeitura. Então, para você ver o quanto a gente vai se atualizando. Então, nós, em São Sebastião, temos uma sala, que é um podcast que a gente recebe não só políticos, mas empresários, comerciantes, semanalmente para bater uma bola e tal, e dar oportunidade para que eles também levem o seu produto. O que eu tenho hoje para dizer é que Deus abençoe essa caminhada de vocês. Amém. Seja um projeto promissor, né? Tudo aquilo que a gente coloca Deus à frente dá certo, né? E eu sempre digo o seguinte, e isso vale o recado também para a galera de casa, tanto para o processo político quanto para esse lançamento do Fala Madre, como para tudo. A gente costuma dizer que a gente sonha e Deus realiza, mas não. Deus sonha e a gente realiza. Porque a Bíblia fala que tudo antes nasceu no coração de Deus. Então, se tudo antes nasceu no coração de Deus, sim. isso quer dizer que o Fala Madre tinha nascido no coração de Deus e que Gleidinho apenas executou. Não foi um sonho de Gleidinho que Gleidinho está realizando. Foi um sonho de Deus que foi implantado no coração de Gleidinho e que Gleidinho está realizando agora. E sabe, eu vou até aproveitar sua fala e dizer que isso tem tudo a ver mesmo. Sim. Porque, geralmente, o que a gente vê é famoso tal e tal. E minha intenção nunca foi somente famoso tal. Político, cultura, Dona Joana, Sim. seu João ali. Realmente a galera que entende Madre, que conhece Madre. Conta isso. histórias, conta Sim, histórias. vai ter muita coisa. Como era aqui. Vai ter muita coisa. Até hoje minha família fala de lobisomem, minha família fala de... Verdade. Que acaba virando um papo realmente mais gostoso, né? Hoje a gente tá tendo oportunidade de abrir, mas tem muita gente aqui para contar a história. Sim. E a gente não pode perder essas pessoas antes delas deixarem também esse legado Verdade. gravado, né? Isso. Mas assim, pedir que Deus abençoe Amém, realmente meu o irmão. caminho Amém. de vocês. É um sonho dele. Sim. A gente vai gravar, vai levar isso pra vida. E finalizando, eu sempre digo onde eu vou que busque o sucesso, mas jamais esqueça que o maior de todos os sucessos é ser feliz. Não adianta a gente fazer nada que não nos traga felicidade. E na divisão do muro da Europa Oriental e Ocidental, o muro de Berlim, né? Foi deixada uma frase por um pensador anônimo que ele dizia o seguinte: algumas poucas pessoas em alguns poucos lugares, fazendo algumas poucas coisas, podem mudar o mundo. Algumas poucas pessoas em alguns poucos lugares, fazendo algumas poucas coisas, podem mudar o mundo. É porque a gente tem uma ideia, Gleidinho, meio errada de transformação de mundo. Toda vez que a gente olha para o mundo, a gente olha assim: preciso mudar o mundo. Mas que mundo é esse? O mundo é de dentro para fora. Ou seja, se você começa a transformar a sua casa, se você começa a transformar seu estúdio, isso chega ao vizinho, que chega a outra pessoa, e aí, se sua comunidade começa a ser transformada, ela transforma as outras comunidades. Então o mundo ele é transformado assim. Não adianta a gente querer mudar o presidente, isso, aquilo, somente. Não, você tem que começar de dentro para fora. Então o mundo é sua casa. Se você hoje trabalhar para dar a melhor educação ao seu filho e não fazer com que o efeito manada continue, aquilo que você não gostou da sua criação, você precisa fazer diferente com o seu filho. Isso é o mundo. Sim. E aí você cria um filho melhor para o mundo e ele transforma esse mundo para fora, né? Justamente. Tá certo? Deus abençoe. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe. Foi muito bom, viu? Parabéns. Valeu. Parabéns. Manda um abraço pro nosso cameraman. Olha lá, que coisa linda. O cheiro no gato. Valeu. Só quebradeira. Valeu, obrigado.